Então, essa interpretação dos resultados de Ebbinghaus leva a essa ideia de prática distribuída, né? O efeito da prática distribuída. A ideia é o seguinte, ora, é melhor distribuir suas tentativas de aprendizado de forma espaçada ao longo do tempo, em vez de agrupá-las em um único bloco de aprendizado, né? Então, para o aprendizado, pouco e frequente é um excelente princípio, tá? Então, suponha que você esteja tentando aprender um vocabulário em francês, né? E você tenha a seguinte lista de palavras para dominar. Estábulo, le courrier, cavalo, le cheval. Eu não falo francês, tá, gente? Grama, l'herbe, igreja, l'église, etc, etc. Se você receber um item em 2 ocasiões, será que você se lembra dele melhor se ele for apresentado e testado em sucessão rápida? Ou a recordação é melhor se a apresentação e o teste forem espaçados? Tá? Isso é uma questão que alguns psicólogos se colocaram. Então, felizmente, a gente tem uma resposta, tá? A apresentação espaçada melhora a memória. E esse é chamado de efeito de espaçamento, que está aqui no slide, né? Só que, por outro lado, é também o caso que, se você tiver um sucesso em lembrar de algo por si só, isso fortalece sua memória. Então, você se lembra mais de itens que você de fato já se lembrou do que de itens que forem simplesmente apresentados para você, né? Isso é conhecido como efeito de geração, né? Então aqui a gente meio que risquei aqui tudo, né? Então aqui a gente tem meio que dois efeitos contrários, né? Por um lado é melhor uma apresentação espaçada, mas por outro lado é bom que você se teste para que você consiga se lembrar de modo a você gravar melhor a memória, né? Que o efeito de geração diz que você se lembra melhor de itens que você lembrou sozinho e não de itens que foram apresentados para você. A solução desse dilema entre esses dois efeitos é usar uma estratégia flexível, né? Na qual um item novo é testado inicialmente após um curto intervalo de tempo para aproveitar o efeito de geração. Só que à medida que o item ele é aprendido, o intervalo entre prática e teste, né, entre estudo e teste, ele vai gradualmente sendo estendido, né, com o objetivo de testar cada item no intervalo mais longo em que ele possa ser lembrado de forma confiável. Então a ideia é, você aprendeu algo, você testa logo, né, você está estudando lógica, você faz o exercício, e aí, acertei o exercício. Aí você vai fazendo exercício, só que você vai cada vez espaçando mais esse exercício, porque essa é a melhor maneira de gravar as coisas, tá? Se o aprendiz falhar, né, se você errar em algum item de vocabulário, você tem que apresentar esse item novamente rápido, no intervalo menor, né? Por quê? Porque o perigo aqui é a pessoa errar, né, ela puxar de memória uma resposta errada e ela lembrar da resposta errada, né? Então, quando o aprendiz erra, a melhor coisa é você apresentar logo a resposta correta, tá? E aí testar ele, quando ele acertar, começar a espaçar novamente a apresentação e teste, né? Então, ao criar esse novo método mnemônico, conhecido como expansão da evocação, Landau e Bjork, né, em 78, combinaram esses dois princípios básicos, né? Que é o efeito de geração e o efeito da extensão, né? Então, o primeiro efeito é da distribuição da prática, né? Você tentar colocar a prática cada vez em espaços maiores. E o segundo efeito é o da geração, ou seja, a pessoa se lembra melhor de itens que ela mesma lembrou, né? Então, qual seria a distância ideal, então, entre os eventos de aprendizagem, né? Isso depende de quando você vai precisar daquele item, né? Então, vamos dizer que você está estudando para uma prova, e essa prova é daqui a 2 dias, né? O legal é que você se expõe ao material no intervalos que vão de 10 a 20% desse intervalo maior. Então, se sua prova é daqui a 10 dias, é bom você estudar todo dia ou de 2 em 2 dias, né? Entre todo dia de 2 em 2 dias. Se sua prova é daqui a 6 meses, o melhor é você estudar a cada 20 dias, né? Então, um segundo aspecto crucial do método de Landau e Bjork é a importância de testar a memória, né? Lembra? É importante testar por causa do efeito de geração.
né? Se você testar e você acertar a pergunta, né? Se você conseguir acertar, dada a sua própria memória, isso vai consolidar mais forte na sua memória, né? Ou seja, não adianta você só ler o livro de lógica, né? Você precisa fazer exercícios e depois olhar se você acertou. Se você acertou, beleza, você pode estender, demorar um pouquinho mais tempo para o próximo exercício, né? Isso acontece por causa do efeito de geração, como eu disse. Uma resposta dada a partir de sua própria memória é mais facilmente lembrada do que uma resposta recebida, por exemplo, na leitura, né? Então é melhor você... eu estou querendo aprender como provar a consistência do cálculo de predicados de primeira ordem. A melhor maneira é você tentar provar, em vez de você simplesmente ler a prova. Você vai lembrar melhor se você tentar provar, né? Então, a importância do efeito de geração, que é, ou seja, produzir a resposta a partir da memória em vez de recebê-la, também foi enfatizada por vários psicólogos, como, por exemplo, Metcalfe e Cornell. Eles testaram o aprendizado de vocabulário em línguas estrangeiras, né? Por exemplo, aprender que a palavra francesa para casa é maison, né? No teste, eles descobriram que mesmo um breve intervalo entre o teste com o item em inglês e a apresentação da resposta foi suficiente para introduzir uma tentativa de recuperação, né? Então, você dá a pergunta, dá um tempo para o aprendiz tentar lembrar por si só e depois você dá a resposta, né? Se você dá a pergunta e já dá a resposta, tudo bem, vai formar memória, mas vai ser pior, entendeu? Então, só que aí, obviamente, você tem um perigo, né? Um perigo de incentivar os aprendizes a gerarem respostas por si só é eles cometerem erros, né? E esses erros, na ausência de um feedback explícito, né? Falando, olha, tá errado, o certo é isso, esses erros podem persistir, né? Eles podem, aí aqui o efeito de geração está funcionando para o mal, né? Pelo fato daquela resposta errada ter sido gerada pela memória do indivíduo, ela tende a se consolidar, né? Se ela não for corrigida rapidamente. Então, Kay, lá em 1955, ele fez um teste seguinte, ele exigiu que seus alunos aprendessem um trecho de uma prosa e, em seguida, tentassem recordar uma vez por semana durante várias semanas. E ele descobriu que, embora o trecho fosse repetido todas as semanas, os erros cometidos no início tendiam a persistir. Por quê? Porque aquele erro está sendo lembrado, né? Felizmente, isso não acontece quando o feedback direto é fornecido, quando o instrutor fala, não, olha, isso aqui está errado, o certo é tal coisa. E é bastante interessante estar lendo sobre isso, porque quando eu estava estudando para o teste de língua inglesa, né, do GRE, né, o GRE é um teste de admissão para vários programas de pós-graduação nos Estados Unidos, quando eu fiz doutorado nos Estados Unidos. Então tem um teste do GRE que chama Verbal, que é um teste de língua inglesa, né? Na verdade, que são umas palavras muito incomuns do inglês, né? Sei lá, untrammeled, né? As paradas assim, as paradas em latim e tal. E aí, pô, eu como não tenho a língua inglesa como língua nativa, eu fui procurar um software de apresentação de cards, né? Então esse software aqui, o Anki, né? Ele é um programa de memorização originalmente concebido para aprendizado de novas línguas, né? Então você vê que ele dá um card com a pergunta e a resposta, e aí você vai... se você acertar, ele vai demorar mais, né? Se você achou muito fácil, ele vai demorar também 8 dias para apresentar de novo. Se você achou fácil, ele vai te demorar 4 dias. Se você achou legal, ele vai demorar 9 horas. E se você errou, né? Você bota aqui o again, ele vai apresentar a próxima, né? Aí eu tava pensando, pô, esse software, ele parece seguir esses princípios, né? Quando eu tava lendo sobre a prática de leituras passadas, eu comecei a achar que esse software seguia esses princípios. Aí eu fui olhar a Wikipedia do Anki, né? Que tá bem pequenininho, mas aqui você fala que o Anki é um programa de flashcards usando repetição espaçada, uma técnica da ciência cognitiva para memorização, né? E aí eu fui olhar a Wikipedia da memorização espaçada e lá estava dizendo aqui nessa parte aqui, ó, ela foi testada por Landau e Bjork, né? Então é exatamente o que a gente está falando aqui, né? Então esse software utiliza exatamente essa técnica, né? No meu caso funcionou, tá? Eu fiquei no top 2% do mundo de memorização, né? Tinha um truquezinho, né, pra gente que é latino. Muitas palavras que os americanos julgam difíceis para eles, né, são difíceis para eles, são palavras do latim, né? E muitas dessas palavras, pra gente que fala português, espanhol, francês, são palavras fáceis. Por exemplo, apex, arboretum, né? Arboretum é tipo um bosquezinho de árvores. Pro americano, árvore em inglês é tree.
Só que pra gente árvore é árvore, né? Então arboreto parece árvore, né? Então talvez eu não ser um nativo do inglês causou certa dificuldade pra mim, mas por outro lado também causou certa facilidade, né? Interessante isso. Então, um fator aqui que a gente não falou muito é a questão da motivação, né? Então, o Nilson, em 1987, ele demonstrou que adicionar prêmios em dinheiro, por exemplo, ou enfatizar a competição social entre estudantes, não afetava os resultados em teste de memória, né? Então, era um resultado negativo sobre motivação, né? Então, mas será que a motivação não é importante para o aprendizado, né? A intuição da gente é que não, que é importante, né? A ideia que se tem é que, tudo bem, a motivação é importante, mas o efeito da motivação é um efeito indireto. Ela determina a quantidade de tempo e o grau de atenção que você vai dedicar ao material, né? Então, por você estar motivado, você vai estudar mais, com mais atenção, você vai aprender mais. Mas a motivação por si só, ao que parece, ela não tem um papel central no aprendizado.